Fala aí, galerinha do nono ano. Vamos lá para mais um conteúdo do nosso livro, né? Getúlio Vargas e o Estado Novo. Eu falei com vocês sobre Vargas e os governos provisórios e constitucionais no vídeo passado, né? Como Vargas entrou dentro da política, a forma que ele pegou o governo, né? E agora nós vamos ver como ele exerceu, de que forma, que governo foi esse, né? Após uma tentativa bem frustrada da Revolução Comunista, gente, em novembro de 1935, o governo constitucional de Vargas, gente, ele empreendeu uma forte repressão que os membros da ANL, né, da Aliança Nacional Libertadora, né, e ele tinha um objetivo principal de Vargas era encontrar um pretexto para consolidar definitivamente no poder, né? Após 2 anos, gente, a intentona comunista, dia 10 de novembro de 1937, né, a polícia cercou o Congresso e proibiu a entrada dos parlamentares dentro do Congresso. Tá? Enquanto isso, gente, Francisco Campos e sua equipe elaboraram secretamente uma nova Constituição, que essa Constituição, nada mais e nada menos que o governo obteve poderes para ordenar o fechamento do parlamento, né? Do parlamento, das assembleias estaduais e das câmaras municipais também. Né? O presidente, gente, da República, ele tinha o poder de emitir decretos e lei e efetivar o estado de emergência. Okay? Ele suspendeu assim, gente, as liberdades civis durante o Estado Novo. Os estados passaram a ser governados por interventores federais com a maior frequência. Okay? E assim ele centralizou ainda mais o poder político. E em abril de 1939... o governo ele criou um departamento administrativo que teria a função de decidir, né, sobre quais os decretos feitos pelos interventores e como eles deveriam ser aprovados, de que forma que iriam exercer, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, gente. Após a instituição do Estado Novo, o governo de Vargas decidiu criar a DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar e centralizar e orientar, né, e para poder coordenar também a propaganda oficial que fazia em torno da figura de Vargas, né? Abrangia a literatura, o teatro, o esporte, né, dentro da recreação, a radiodifusão, enfim, qualquer tipo de manifestação cultural em torno da figura de Vargas. Os meios de comunicações oficiais, gente, associavam a figura do presidente, feitos como se fossem favoráveis a grande parte da população e dos trabalhadores. A DIP, gente, ela foi responsável pela criação da propaganda do rádio. Teve um programa chamado A Hora do Brasil, que Vargas utilizava muito para falar com o seu povo, porque um governo, gente, quanto mais próximo do povo, melhor. Porque a democracia é isso, é a gente não cobrar, mas sim ver o resultado de perto e o governante mostrando o resultado, né, daquilo que ele está exercendo pelo povo, porque ele não está governando para ele, ele governa para o povo, ok? E assim, gente, ele fez a propaganda dos projetos, das realizações do governo, e o Departamento de Vigilância, gente, do Pensamento Político dos Brasileiros, a DIP, era o mecanismo oficial de aproximação do presidente com as camadas menos favorecidas economicamente no Brasil, né? As camadas estas, gente, que ganharam direitos da cidadania durante o mandato de Vargas, né? Durante o Estado Novo, gente, ele determinou que as repartições públicas tivessem um retrato do presidente pendurado na parede, né? Só que em 1945, Getúlio Vargas foi deposto, ele foi tirado do cargo, né? E as suas fotos foram retiradas das paredes dos departamentos das repartições públicas. Só que ele foi reeleito em 1950 e os retratos voltaram. E isso inspirou até um sucesso que fez aí, né? Que é o Retrato do Velho, né? Ou seja, a música foi de Haroldo Lobo e Marino Pinta. Se vocês quiserem ver como é que é, enfim, a música é bem tranquila e bem legal. Só que o Vargas detestou ser chamado de O Velho, né? A economia e a industrialização no Estado Novo. No plano econômico de Vargas, gente, ele desenvolveu vários setores econômicos como a agricultura e a indústria, né?
Vargas trouxe a industrialização para o Brasil, sendo que na produção do café, devido a 1929, a crise, como nós vimos já nos nossos vídeos passados, milhares de trabalhadores rurais eles ficaram desempregados, sendo que na tentativa de recuperar a economia, o governo teve duras medidas, tá? Por exemplo, a criação de novos locais de plantios de café, né? E a queima de saca dos depósitos foi só para poder aumentar, porque o café estava lá parado. Ou seja, o café parado, grão, estava dando muito bicho, e assim eles queimaram para poder produzirem outros tipos e poderem vender, para poderem fazer aquele ciclo econômico que todo mundo conhece, né? Você produz, vende, lucro e tudo mais, né? A partir de 1939, gente, o café ele retoma, né, com bons preços no mercado, como eu falei com vocês, né, principalmente no mercado internacional. Além disso, o governo, gente, ele incentivou a produção da cana-de-açúcar, tá? E entre outros produtos agrícolas também. Os lucros, gente, não atingiam a meta principal do café nacional. Só que durante o período de Vargas, a industrialização ganhou um incentivo visando a valorização dos produtos nacionais. A política, gente, do governo de Vargas visava substituir os produtos de origem estrangeira pela nacional. Ou seja, porque eles queriam que o produto brasileiro fosse reconhecido através das indústrias brasileiras e não das indústrias de fora, né? Por isso, gente, teve incentivo das fábricas que foram criadas aqui no Brasil, né? Tecido, móveis, calçados, e além de outras empresas também estrangeiras que implantaram suas fábricas aqui no Brasil, foram ligadas à produção de alimentos e diversas fábricas de automóveis e entre outros tipos de fábricas também, ok? Gente, em 1930 e 1940, Vargas passou a intervir na economia. Ele criou empresas estatais no campo, né? E assim ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a indústria de aço criada por Volta Redonda, a Companhia do Vale do Rio Doce, né? A indústria siderúrgica. Ou seja, ela foi destinada a explorar o minério do ferro, né? E assim ela teve um grande avanço na indústria brasileira, que conseguiu alcançar o esperado, gente, né? Que foi no final da Segunda Guerra Mundial, 1945. A agricultura ganhou grande força e altas nos preços. Aqui está a foto, né, da siderúrgica, né, de Volta Redonda, que eu estou colocando bastante mais para ficar mais concreto, para vocês terem mais noção. Política trabalhista. Eu cheguei a citar com vocês sobre o que Vargas criou, que tinha em mente para colocar do seu governo, que foi enaltecer o trabalhador. Ou seja, Vargas, querendo ou não, gente, em seu governo ele teve um desenvolvimento urbano que foi entre Rio de Janeiro e São Paulo. Okay? Só que Rio de Janeiro e São Paulo acarretaram o êxodo rural de inúmeros trabalhadores que buscaram escapar da pobreza e da miséria, né? Esses trabalhadores, gente, eles eram oriundos principalmente do Nordeste e ocasionaram um abarrotamento, né, de pessoas nas cidades. Ou seja, a mão de obra na indústria, né, teve um avanço da indústria muito grande, né? Houve um aumento de inúmeros trabalhadores e também da presença de reivindicações salariais e jornadas de trabalho reduzidas. Ou seja, com a crescente força política de Vargas, né, dos trabalhadores e do governo que elaborou a política para conquistar a classe trabalhadora e controlar os principais sindicatos, né, para manter favoráveis ao governo, eles foram elaboradas inúmeras leis trabalhistas, tá, que asseguraram o trabalhador, ou seja, com carteira assinada, salário mínimo e a estabilidade no emprego também. Só que isso foi criado no meados da década de 1940. E assim foi criado, gente, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Que representou uma vitória muito importante para o processo trabalhista brasileiro. Ou seja, o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Vargas, toda vez que fazia o seu pronunciamento, ele falava, né, meus queridos trabalhadores, né? Ele era até um pouco machista, mas se a gente pensar naquele tempo, né, a propaganda trabalhista surgiu efeito tanto em homens como em mulheres,
né? Os avanços trabalhistas, gente, foram para Getúlio Vargas uma grande espécie de propaganda política, como o grande salvador e protetor da classe trabalhadora. Foi uma espécie, a gente podemos dizer, pai dos pobres, podemos dizer assim, né? O Estado Novo procurava manter a imagem de consolidação entre patrões e empregados. Assim, eles manteram uma espécie, gente, de política populista com necessidade de conhecer a realidade dos trabalhadores. Por outro lado, Vargas ele utilizava a política como meio de controlar, né, a massa popular e impedir as mudanças que afetassem, né, a política do governo. Ou seja, gente, a classe dominante, né, o getulismo, ele representava uma ordem pública e estabilidade social para os trabalhadores. Gente, durante o Estado Novo de Vargas, ele fez um grande esforço, né, para diminuir a influência dos antigos coronéis, como nós vimos no outro vídeo. Sendo que sobre esse serviço público, a Carta Constitucional de 1937, né, a prévia da criação da DASP, né, Departamento Administrativo do Serviço Público, né, foi quem efetivou o criado em 1938, através de um decreto, uma lei, né? Essa nova instituição foi criada com o objetivo de transformar o serviço de um corpo burocrático, mas comprometido com as necessidades nacionais do trabalhador. Ok? Aqui está a imagem do trabalhador, também tem o seu lugar no Estado Novo, dos trabalhadores enaltecendo, levantando a bandeira de Vargas. Outro ponto que eu também quero falar com vocês é o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Foi entre os anos de 1939 e 1945, o mundo estava sendo abalado durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Não vou me aprofundar muito, vou falar somente sobre o Brasil. O Estado Novo, a gente procurou manter uma posição neutra dentro do cenário da guerra, sendo que ele queria vantagens econômicas tanto com Hitler, tanto com os Estados Unidos. Sendo que, em 1941, gente, Vargas passou a fazer inúmeros acordos com os aliados, principalmente com os Estados Unidos, porque eles prometeram para os Estados Unidos financiar matérias-primas, e os Estados Unidos se comprometeu, né, em passar capital, e assim a construção da usina de Volta Redonda foi feita. Né? Ou seja, uma mão lavando a outra. Ou seja, ele prometeu matéria-prima como ferro, borracha, para os fins militares dos Estados Unidos e permitiu, com bases norte-americanas, estabelecer-se no Nordeste brasileiro. Hitler, gente, reagiu com firmeza à cooperação dos Estados Unidos do Brasil com os Estados Unidos, e em 1942 a Alemanha nazista ela atacou as embarcações brasileiras, afundando, mantendo civis militares nesse ataque. Milhares de brasileiros foram mortos, tá? E brasileiros foram das ruas protestar contra o ataque, pedindo a guerra contra o Estado nazista. Ou seja, que o Brasil se colocasse contra o nazismo, né? Porque o Brasil ainda estava neutro. Depois desse ataque, eles foram para a guerra, tá? No final do mês de agosto de 1942. Tá? E o Brasil declara a guerra ao eixo de Hitler, né? Os soldados do campo de batalha da Europa, gente, em meados de 1944, partiram para a Guerra das Tropas, e a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, entrou em ação. Ou seja, com o general Mascarenhas, né, de Moraes, que liderou mais de 25 mil homens que participaram de diversas batalhas, como Monte Castelo e Castelnuovo e Montese. Gente, ali no Museu dos Pracinhas, embaixo tem um cemitério com as ossadas dos homens que participaram da Segunda Guerra Mundial. Depois que passar a pandemia, vocês pedem para a mamãe e o papai levar vocês, ok? Aqui está a imagem da Cobra Vai Fumar, né, que é o símbolo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Aqui tem um soldado com a cobra está fumando, colocando um míssil dentro para atirar. E assim está o Brasil em guerra, colocando aqui 10 de novembro de 1900, quando foram atacadas as embarcações do Brasil. O fim do Estado Novo. Vamos lá. Voltando para aqui o Brasil. A guerra, gente, da democracia contra o autoritarismo, ela foi aproveitada pelos grupos liberais e assim para combater a ditadura dentro do governo de Getúlio Vargas. Sendo que, no fim, gente, seu governo ele era uma questão de tempo, que Vargas procurou buscar uma transição democrática. Em 1945, gente, o governo fixou um prazo para as eleições democráticas e concedeu a anistia ampla
a todos os presos políticos. E assim libertou os comunistas, a gente pode citar Luiz Carlos Prestes, né? E que permitiu o retorno de todos os exilados ao país. Só que nessa euforia democrática, gente, foram organizados inúmeros partidos políticos que eu citei aqui, né? O UDN, União Democrática Nacional, PSD, Partido Social Democrático, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PCB, Partido Comunista Brasileiro, e também durante as eleições de 1945 concorriam 3 candidatos à presidência, né? 3 candidatos à presidência, que era Eurico Gaspar Dutra, do PTB e do PSD, Brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e Engenheiro Iedo Fiuza, do PCB, ok? Ambos eles competiram contra Vargas. Aqui está a figura de Vargas com as crianças, né? Porque Vargas tinha a propaganda dele, né? A imagem de Vargas tinha que ser bem boa com seu povo, principalmente com as crianças, futuro da pátria. E aqui começa o queremismo. O queremismo, gente, é nada mais nada menos que durante a campanha eleitoral do Estado Novo fazia uma espécie de jogo político, porém perigoso, que apoiava o candidato do PTB e PSD, né? Ao mesmo tempo, gente, Vargas estimulava o povo pela sua permanência ao poder, sendo que esse movimento foi impulsionado pelo PTB e pelo PCB também, tá? Ficou conhecido como queremismo, a palavra derivada assim, queremos Vargas, queremos Getúlio, né? Ficou popular naquela época. Sendo que o prestígio de Vargas decretou em meados de 1945 a lei anti-intruste, que é a lei que dificultava o capital estrangeiro no Brasil. Os opositores de Vargas, gente, temendo a permanência dele na presidência, uniram forças para derrubá-lo do poder e em outubro de 1945, tropas do governo cercaram a sede da presidência e destruíram o governo. A permanência da República foi entregue temporariamente ao político José Linhares, líder do Supremo Tribunal Federal. Sendo que com isso, gente, desse fato imenso, né, decretou o fim do Estado Novo e sem qualquer tipo de punição. Getúlio Vargas saiu do poder tranquilamente, né, e voltou para sua cidade natal, né, São Borja, no Rio Grande do Sul. E com apoio, Vargas deu apoio ao general Dutra, que venceu as eleições presidenciais. Aqui está o povo querendo Vargas, né? E as placas, queremos Vargas do queremismo. Vamos lá, atividade, página 279, 280 e 281. Novamente, estou disponibilizando para vocês o gabarito. A número 1, 2, 3, 4. 5, letra A e letra B. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A 14, letra A e letra B. 15, letra A. 15, letra B. 16, 17, 18, 19 e 20. Valeu, galerinha. Fique com Deus. Ainda faltam mais 2 conteúdos, 2 semanas para a gente terminar. Ok? Fique com Deus e até a próxima.